Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui finalmente para voltar a falar de O Engenhoso Fidalgo, Don Quixote de la Mancha. Hoje eu vou falar da parte 4 do primeiro volume. A gente encerra o primeiro volume e em breve eu volto para começar a falar do segundo volume. O segundo volume não tem partes definidas, eu dividi mesmo por capítulos. No link aqui embaixo tem o cronograma, mais ou menos, que eu pretendo seguir. Se você quiser ler junto comigo, está super convidado. Se você não conhece o projeto, tem a playlist Conhecendo Cervantes aqui embaixo na descrição do vídeo, também se você procurar no canal. Porque nesse projeto eu também estou falando do livro Novelas Exemplares. E é engraçado que o Miguel de Cervantes gosta de se citar dentro da sua obra. Eu me lembrou muito o Stephen King, né? Que ele gosta de citar lugares que aparecem em outros livros, ou até mesmo algum personagem tá lendo algum livro do Stephen King dentro de um livro do Stephen King. Isso também acontece com Miguel de Cervantes. A gente vê mencionada aqui uma novela que uma pessoa passa para outra, que é a do Riconeto e Cortadillo, que está no livro Novelas Exemplares, e inclusive eu já falei dessa novela aqui com vocês no último vídeo. Então falando agora um pouco dessa quarta parte. A quarta parte começa com uma imagem de um casal aqui, né, de uma moça desmaiando, se segurando, se apoiando num cavalheiro, né? E o que eu posso dizer dessa quarta parte é que ela é cheia de casais. Aparecem muitos personagens nessa quarta parte, alguns aparecem no final da terceira e predominam na maior parte da história da quarta. A parte do Don Quixote em si chega até a ser menos importante do que contar a história desses personagens. Dentro da história eles também leem uma novela, então tem aquilo de uma história dentro de outra. A quarta parte é dominada por isso. Toda hora chega algum personagem com algum infortúnio e geralmente esse personagem tem alguma relação com a história do outro personagem que já apareceu. Tem um momento que eles param numa estalagem em que todo mundo aparece nessa estalagem. É tão engraçado. Por exemplo, o irmão do cara que o cara não via há muito tempo e tinha acabado de contar na história aparece nessa estalagem. Parece que é a única estalagem do mundo. No final do último livro, a gente terminou com o cura e o barbeiro tentando trazer o Don Quixote de volta para casa para tentar curar a loucura do Don Quixote. E para isso, eles pedem a uma donzela que eles encontraram, que a gente fica sabendo os infortúnios dela, que tem a ver com um homem que a desonrou e que a enganou e que acabou se casando com outra. Nesse mesmo floresta, bosque, que a gente encontra com essa personagem, a gente encontra um rapaz que o melhor amigo, que era um fidalgo, rouba-lhe a pretendente, a mulher que ele gostava, e força ela a se casar com ele. Só que aí a gente vai aos poucos descobrindo que a história não é exatamente assim que aconteceu, que todo mundo pode ser feliz, sim, e que não é nada tão definitivo quanto os casamentos que os personagens estão achando que aconteceram. E eis que vai aparecer na história tanto o homem que teria desonrado a jovem, quanto a mulher por quem o outro era apaixonado. Enfim, todas essas histórias têm alguma ligação e tem alguns momentos que fica até um pouco cansativo, assim, tantas histórias de amor, de perdidos ou amores roubados, sabe? Tem uma hora que aparece mais um casal, eu fiquei, nossa, quanta gente, né? Vamos voltar para o que acontece com o Don Quixote? Então, o que acontece com o Don Quixote é que essa jovem que eles conhecem, a pedido do cura e do barbeiro, se apresenta para o Don Quixote como uma princesa que precisa ter o seu reino salvo de um gigante. Então ela fala que vai levar o Don Quixote até o reino dela, e é claro que ele aceita, né? Como ele não poderia aceitar uma missão que ele sempre sonhou, né? Ele larga um pouco os disparates dele pela Dulcinea e fala, não, eu tenho obrigação de ir nessa missão. Só que na verdade a jovem o leva no caminho de volta para casa. Eles param numa estalagem que acontecem muitas confusões por conta de todos esses jovens apaixonados que vão surgindo. E também tem dois outros casais que aparecem na história. Eu não vou ficar contando os pormenores dessas histórias porque eu me alongaria
muito nesse vídeo para explicar quem é quem. Leiam o livro para saber. Importante aqui, findada a parte da estalagem, o Cúrio Barbeiro ludibria um Don Quixote para ele acreditar que foi encantado e que é colocado dentro de uma gaiola de madeira para ser levado à força de volta para casa. Só que ele fica ali naquela gaiola achando que está encantado. Só que isso não é interessante para o Sancho. O Sancho fica tentando alertá-lo que aquele ali é o Cúrio Barbeiro, que estão disfarçados. Fica tentando alertá-lo de que ele pode sair dali sim, que ele pode ajudar ele a sair. Ele acaba saindo, só que ele se envolve em uma outra confusão, volta de novo para essa gaiola e termina o livro ele chegando em casa da sua segunda saída. No final do livro dá a entender que há uma terceira saída, mas como os livros têm uma grande distância de quando foram escritos, né, quando foram lançados, um é de 1605, o próximo livro é só de 1615. Então, o nosso narrador termina falando que não se sabe mais o que aconteceu ao certo com Don Quixote, a não ser por alguns poemas que foram encontrados depois sobre ele. Tem esses sonetos no final do livro. Só sabe que ele continuou muito valoroso e lutando pelas causas e tudo mais. Ou seja, dá a entender que Don Quixote morreu mesmo acreditando ser um cavaleiro que nunca foi curado da sua loucura, da sua fantasia, né? Também mostra o Sancho sendo recebido pela esposa, a esposa cobrando dele se ele trouxe alguma coisa de valor, o que ele conseguiu nessa viagem maluca, e ele ainda acreditando que na próxima saída vão trazer mais coisas. É muito engraçado o personagem do Sancho, que o Don Quixote acredita o tempo todo na história que ele conta. O Sancho já varia muito. O Sancho também é enganado por essa moça que se diz princesa, que ele quer acreditar que o Don Quixote vai salvar um reino, casar com uma princesa e que ele vai ficar muito rico também por ser seu fiel escudeiro. Ele alterna entre acreditar nas histórias e acreditar nos planos mirabolantes ali do Don Quixote e no total descrédito em brigar com Don Quixote e tomar bronca dele por não acreditar. E é um personagem muito interessante, como que os sonhos, as aspirações podem fazer outra pessoa acreditar na fantasia de outro, né? Mesmo que essa pessoa esteja em seu juízo perfeito, o que consideram que o Don Quixote não está, né? O Sancho embarca nessa loucura, nessa viagem, por ambições financeiras, né? Então, mas ao mesmo tempo, horas ele é chamado à realidade de novo. Quando ele e o Don Quixote só apanham, ele começa a desacreditar. Só que ele termina o livro já pensando na próxima viagem, quando o Don Quixote chamá-lo, e que ele vai e que aí sim eles vão conseguir grande fortuna. Esse livro é cheio de trechos interessantes. O Don Quixote sempre tem uma explicação quando ele é confrontado com a realidade, digamos assim. Muitos tentam persuadi-lo de que esse negócio de cavalaria andante não existe ali, mas e fulano de tal? Mas e ciclano de tal? E às vezes eles citam nomes que as pessoas não podem dizer que não existiu. As pessoas ficam assim, mas isso foi há muito tempo, isso não existe mais. E ele acaba não sendo convencido nunca. Às vezes o Don Quixote vai chegar a bater no Sancho quando ele desconfia do que ele está falando, ou quando ele fala mal de alguma dama que ele está ajudando. Se o Sancho falar que a princesa não é princesa, ele apanha. Se falar mal da Dulcinea, ele apanha. A gente tem o aparecimento de uma das primeiras pessoas que o Don Quixote ajudou, que estava apanhando do seu patrão, mas o Don Quixote briga com o patrão, manda ele parar e vai embora com a promessa do patrão de parar. Só que quando ele vira as costas, o cara apanha mais ainda do patrão. E esse cara vai encontrar com o Don Quixote em outro momento e vai dizer assim: toda a culpa foi de vossa mercê, porque se fosse seguindo o seu caminho e não se metesse onde não era chamado, e não se importasse com coisas alheias, meu amo contentava-se com 1 ou 2 dúzias de açoites, soltava-me logo e pagava-me o que me devia. Mas como vossa mercê o descompôs tão desencabrestadamente e lhe disse tantas brutalidades, ferveu-lhe o sangue, e como não pôde vingar-se de vossa mercê, logo que nos viu só, descarregou em mim a trovoada, de modo que desconfio
que já não torna ser gente em dias de vida. A Don Quixote falou que o mal foi ele confiar ali no patrão, mas o cara tá com muita raiva do Don Quixote por ter tentado ajudar, sabe? Isso levanta várias questões, né? Até que ponto a gente pode se meter na vida do outro, mesmo que seja pra ajudar. Enfim, dá pra pensar várias coisas a partir dessa conversa do Don Quixote com esse cara que ele tentou ajudar. Realmente, dessa vez, a ajuda era necessária, né? E há outros trechos assim, de pessoas tentando mostrar pro Don Quixote que ele não deveria se meter nessa história e ele continua acreditando que ser o cavaleiro andante e ajudar as pessoas é o que ele precisa fazer. Ele não se move tanto pelo dinheiro como o Sancho. Então é uma história bonita, não tem como não admirar um pouco o Don Quixote, apesar da loucura, né? E muitas vezes ele se enfia em histórias em que ele tá vendo coisas, né? Nessa quarta parte tem um momento em que ele acredita que os barris de vinho são o gigante que a princesa quer que ele enfrente. Então ele destroça os barris e o vinho cai no chão, ele, nossa, quanto sangue que espalhou. Então ele dá assim umas viajadas, mas é um personagem honrado, né? Que tenta ajudar algumas pessoas. Esses casais ele vai tentar ajudar da forma que ele pode, se metendo. Acaba que todo mundo tenta ajudar esses casais, porque as histórias são muito sofridas. O que predomina mesmo nessa história são essas desventuras amorosas que vão sendo solucionadas aos poucos. Tem algumas desventuras que também envolvem piratas e mouros, que me lembram muito as novelas exemplares, que tem algumas novelas que são sobre isso. O fato da novela que eu falei ser citada nesse primeiro livro mostra que as novelas não foram escritas só em 1613, quando o livro foi lançado, que elas já vinham sendo escritas, e mesmo que o Miguel de Cervantes não soubesse ainda que elas iam se juntar e virar um livro, né? Então é bem legal todas essas ferramentas que o Miguel de Cervantes usa, essa coisa do narrador conversar com o leitor, duvidar e acreditar no Don Quixote, de contar como se o Don Quixote realmente existisse. É um livro muito interessante de ler, apesar de alguns momentos eu achei a história meio lenta por conta dessas histórias amorosas e numerosas, mas foi uma leitura prazerosa, principalmente quando eu pude sentar com o tempo e ler um bom pedaço. Enquanto eu estava lendo pedaços pequenos não estava funcionando muito bem, eu estava demorando e achando um pouco chato. Quando eu li, sentei e li um pedaço grande, eu pude compreender melhor todo aquele trecho, né? Então é isso. Na semana que vem a gente vai voltar a falar de novelas exemplares, das próximas 2 novelas, né? E só na outra a gente volta a falar da primeira parte aí, conforme eu dividi, do 2º volume de Don Quixote. Se vocês puderem curtir o vídeo, ajudar a compartilhar, se inscrever no canal, eu agradeço muito, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!